Oi pessoal, essa receita que a gente vai preparar juntos hoje é para o verão. A gente vai fazer mosaico de gelatina, uma sobremesa rápida, fácil de fazer. Tem um pouquinho de conhecimento sobre gelatina que eu quero aproveitar esse momento e compartilhar com vocês, mas vocês precisam de muito pouco conhecimento para preparar a receita, ok? Vamos para os ingredientes? A gente vai utilizar 400 gramas de leite condensado, que seria uma caixinha fechada, 395. A gente vai utilizar 200 de creme de leite, que é uma caixinha fechada, e a mesma quantidade de leite. Esse é para a parte branca do mosaico. Para quem não sabe, o mosaico tem esse nome porque ele parece uma junção de vários pedaços, parece um mosaico, uma costura de vários pedaços. A gente vai preparar com gelatina comum, de pacotinho, a gelatina colorida, e essa parte é a parte branca do mosaico. Eu gosto de fazer isso bem cremoso, eu não gosto desse mosaico. Nada que vai gelatina, dá uma textura de borracha, eu acho agradável. Eu já comi sobremesas vocês sabem que eu já dei aula há muitos anos. Eu já comi sobremesa do aluno errar a receita e dobrar a gelatina. Então eu comi a mesma sobremesa certa e ela dobrada de gelatina. Gente, o gosto muda completamente. O sabor fica outro, ela perde aquela textura, mas aquela textura não existindo, vira aquela borracha na boca, você não sente o doce, você não sente nada, fica esquisitíssimo. Então qualquer doce com gelatina em excesso é extremamente desagradável. Por isso que a gente vai fazer um creme branco bem cremoso mesmo. Pra gente espessar esse creme, que tem 400 com 200 com 200, 800 gramas, a gente vai utilizar 12 gramas de gelatina incolor sem sabor. É aquele pacotinho fechado dela, ela normalmente vem com 12 gramas mesmo. Para hidratar, a gente vai utilizar água. E sobre essa proporção e este processo, é o mais importante, é a parte teórica do vídeo. Eu vou falar logo que eu for fazer isso, logo que eu for preparar. A primeira etapa do vídeo não é essa. A primeira etapa do vídeo é o preparo da gelatina. Para o preparo da gelatina colorida, a gente vai precisar de água quente. Nós precisamos de água quente, eu vou colocá-la para aquecer aqui, e água fria. A gelatina de saquinho comum, da marca X, qualquer que você queira, vai estar dizendo assim, primeira coisa que é bom a gente compreender, tudo chama gelatina e a gente acha que tudo é tratado e deve ser manuseado da mesma forma, e não é. A gelatina, essa aqui, pura, que não tem nenhum beneficiamento, gente, é igual ao café. O café, se você moer o grão do café e pôr na água, imagina, pegou o grão do café, moeu, pôs na xícara, mexeu com açúcar e bebeu, ele se dissolve? Não, ele não é café solúvel. A indústria faz um monte de processo de beneficiamento para tornar aquele produto solúvel na água. Então, aquele café solúvel que a gente compra, o Nescafé, ou enfim, um café solúvel, ele vai se diluir em água e ele some, ele não fica resíduos do grão do café. O café em grão a gente tem que coar no coador, na verdade. Coisa parecida acontece com a gelatina. Esse produto aqui, ele foi, na indústria, beneficiado. Então ele é tratado de outra forma. A gelatina, já que está pronta para você trabalhar, que já tem açúcar, saborizante, corante no pacotinho, ela vai ser, e isso está escrito na embalagem dela, modo de preparo, dilua em água quente e depois complete o volume com água fria. E por que completar com água fria? Só para esfriar mais rápido. Se você quisesse pôr tudo água quente, podia diluir, ela só se dilui na água quente. Esta aqui, que é a gelatina pura, é diferente, eu já vou falar dela. Então, dessa aqui é seguir as instruções do pacotinho. Porém, no pacotinho de 90, eu acho que todas, eu não olhei todas, mas eu acho que 99% vai estar escrito que rende meio litro. Então ele manda você pegar o pacotinho e misturar com 250 ml de água fervendo. Mexe até diluir. Diluiu, você põe mais 250 ml de água fria. Tanto essa quanto todas as outras gelatininhas vai estar mandando fazer esse processo. A questão é a seguinte: para fazer o mosaico de gelatina e ele ficar bonito, a primeira dica que eu tenho é não faça diluição da embalagem, faça menos. Vamos deixar, tô respirando pó, vamos deixar essa gelatina aqui, a coloridinha, mais dura, mais firme um pouquinho. Para quando você cortar os cubinhos e mexer e misturar no seu creme branco, ela não se despedaçar inteira.
entendeu? Então deixa ela mais concentrada. A gente escolheu os sabores com cores amarelo, vermelho e verde. Você poderia escolher a cor que você quiser, pode pôr mais sabores, pode pôr 4 ou 5 sabores de gelatina. Mas o importante é se você conseguir escolher cores bem distintas, porque daí vai ficar bem bonito o trabalho. Então, quanto a gente coloca, Tati? Gente, se a gelatina normal pede 500 ml, vamos trabalhar com 300, quase metade? Vamos fazer isso? Então, a gente vai colocar 150, se a gente vai usar 300 no total, vamos seguir aquele raciocínio de esfriar mais rápido. Metade em água quente, 150 gramas, e as outras 150 completamos com água fria. Nós vamos colocar essas gelatinas aqui na assadeira. Eu não tenho assadeira quadrada, senão eu pegaria, mas não vai aparecer e não vai ficar feio se eu tiver que passar a faca aqui e fazer cubinhos, isso não vai aparecer. Onde ele não é um cubo, isso não vai aparecer. É um tamanho bom, porque se a gente fizer numa forma muito grande, vai ficar muito fininha, não é o que a gente quer. 300 ml não é muito, então aqui eu acho que vai dar uma quantidade bem legal, bem suficiente, bem adequada. Não precisa untar, tá joia? É só pegar a assadeira assim. Se a sua gelatina grudou demais por qualquer motivo nessa assadeira, sabe o que você vai fazer? Você vai passar ela um pouco na chama do fogão e ela vai derreter. E aí tá tudo pronto, tá joia? Vamos só esperar a nossa água estar no ponto de fervura pra gente começar. Muito bem, pessoal. A água entrou em fervura. Agora a gente vai desligar e vai pôr, como a gente combinou, 300 é o total. Então eu vou pôr 100, 150 de água fria. Se eu puser 100 de quente, aliás, o resto vai ser 200 em fria. Se eu puser 150, vai ser 150 em água fria. Liga a balança e eu vou jogar direto aqui na balança. (150, 149, exato. Ó, só mexer. E aí a gente tem que mexer até diluir bem. Então dá uma mexida, deixa ela hidratar um pouquinho. Essa gelatina, ela hidrata e dissolve na água quente. Gente, é o oposto da gelatina tradicional, por isso que eu alertei tanto vocês. A tradicional que eu falo é que para vocês talvez essa de fazer em casa seja tradicional. Mas quando eu falo tradicional é a gelatina que veio lá da cartilagem animal, a original. A gelatina original, ela é o oposto. Ela obrigatoriamente tem que ser hidratada em água fria e depois derretida em banho-maria ou em algum outro líquido quente. Se não fizer dessa forma, não dá certo. Não dá certo, você queima, perde a gelatina. Então é o oposto do processo de fazer isso aqui. Incrível, né? Nossa, Tati, eu não sabia que a água fria era só para esfriar mais rápido. Nessa mistura aqui? É. Pois é. Pra mim tinha outro não, motivo. O motivo é só para esfriar mais rápido. Se você conseguir diluir ela em 50 ml já, lá na receita original dessa gelatina colorida, fala assim 500 de água, 250 quente, 250 fria. Se você diluir em 50 de água quente e quiser pôr 450 de água fria, você também pode. Tanto faz. O que você precisa é diluir ela antes, totalmente em água quente. E por isso que eu falo, antes de colocar água fria, deixa quietinho um pouquinho, mexe bem, que sabe esses pontinhos de gelatina que não derreteram? Não coloque a água fria antes deles se derreterem. Ela não vai diluir mais. Então, se você não conseguir diluir em água quente, depois não dilui mais. Então mexa aqui de verdade até tudo derreter completamente. Vocês já comeram gelatina que você fez e no fundo da travessa ficou mais durinho? Ficou uma lâmina? Já aconteceu isso com você? Isso é porque você não diluiu bem lá no começo. Você só colocou aquela água quente. Tô pesando aqui, hein? Peraí. Você só colocou aquela água quente, deu uma mexida e já jogou água fria em seguida. E se era um dia frio, vamos deixar aqui. E se era um dia frio, talvez a sua água fria estava gelada. Aí você interrompeu o processo de derretimento dela, entendeu? Ela estava derretendo na água quente, você jogou a fria e interrompeu tudo. Então não dá certo. Se você mexeu aqui, ó, deu só uma mexida, parou de mexer, se você olhar aqui no fundo, tá cheio ainda de gelatina em grãozinhos que não se diluiu, não derreteu. Então eu não posso simplesmente enfiar água fria agora. Agora eu volto ali na primeira. Agora eu vou mexer. Ah, perfeito, ó.
Tá totalmente diluída, linda. Agora sim eu posso colocar a água fria ou até gelada. Quanto mais fria, mais rápido ela vai esfriar. 0, vamos lá, mais 150. Paty, obrigatoriamente tem que esfriar. Não, você podia pôr tudo água quente, mas vai ser mais demorado para esfriar. Mas aí precisa esperar esfriar ou não? Ela eu só... posso terminar e já colocar na geladeira e vai esfriar? Não, pode terminar e colocar na geladeira, vai esfriar igual. Aqui já está diluído, então é só misturar bem e vai para uma das nossas assadeiras, a que a gente tem escolhido. Olha que altura legal, vai dar 1 centímetro, é o que a gente queria. Próxima é a rosa. Bem diluidinha, não tô vendo mais nenhum grãozinho. Agora sim, de novo, podemos misturar a água fria. deixa eu só conferir. 162, foi 12 gramas a mais, não faz diferença nenhuma, tá tudo bem. Aqui, mexer mais um pouquinho. Essa eu mexi pouco, ela ainda estava concentrada no centro. Então agora eu vou diluir mais, mexendo bem, dissolvendo mesmo. Perfeito, gente. Diluído, 0 a balança, mais 150. Gente, se você não tiver balança, pode usar um copo americano. É um copo americano de água quente e um copo americano de água fria. Dá certo também, tá bom? Muito bem. Agora, a gente vai deixar essa gelatina solidificar e quando ela estiver dura, aí sim a gente vai preparar o creme e eu volto a falar da gelatina incolor sem sabor. Ela tem que endurecer na geladeira, gente, ela não pode ir para o freezer. Gelatina, quando vai para o freezer, o cristal de água naturalmente, quando solidifica, quando congela, forma uma estrela cheia de pontas e isso desmancha as ligações com a gelatina, as bolhas de gelatina que absorveu a água e a água vaza. Então a gelatina fica toda rachada depois que vai para a geladeira. Se você congelou, esqueci no freezer, agora eu vou descongelar. Ela vai para a geladeira e fica toda quebradiça e cheia parece talhada assim. Ela se quebra inteira por causa dos cristais de água que rasgaram ela inteira por dentro. Gelatina não pode ser congelada nunca. Ela tem que solidificar na geladeira, ok? Então aí são 2, 3, 4 horinhas para ela, depende da temperatura da sua geladeira. Tá joia? Quando ela endurecer, a gente volta aqui. Então, até já. Agora sim, a nossa gelatina colorida já endureceu, já tá boa para cortar. E aí a gente vai falar da gelatina incolor sem sabor. A gente tem vários tipos de gelatina no mercado. Eu não sei se vocês já viram que a gente tem em folha, a gente tem em pó. Daí a gente tem a agar-agar, que é de origem vegetal. A gente tem essa aqui de cartilagem animal, é tirada da cartilagem de boi, porco, enfim. Ela é purificada, neutralizada em cheiro e sabor, mas ela que dá aquela textura de gel, de gelatina mesmo nas coisas, né? E a gente tem também agar-agar, a gelatina de origem animal. São essas duas as principais, eu acho que é o que eu precisava falar para vocês. A gente tem uma grande diferença entre elas. A gelatina de origem vegetal, ela derrete numa temperatura muito mais alta. Então, em temperatura ambiente ela não derrete. Nela você até pode hidratar ela com água quente. Você até pode colocar nela líquidos quentes. Ela suporta essa temperatura. Essa aqui não. Ela precisa de um líquido frio. E tem uma proporção correta. Que eu falo assim, gente, quando você sabe a proporção, independente do que a receita fala, você sabe qual é a proporção. É 10 gramas por grama de 10 gramas de água por grama de gelatina. É 5 vezes a quantidade de gelatina. 5 vezes, é assim a minha conta. Então, se eu tenho 10 gramas de gelatina, 10 vezes 5, 50. Então são 50 ml de água.
Aqui eu tenho 12 gramas de gelatina, então eu pus 60 ml de água. Essa proporção de 5 vezes a quantidade de água e gelatina nunca dá errado. Então assim, tem diversas formas de pôr água aqui dentro. Sabe o que faz diferença? Se você puser água de menos e ela não tiver água suficiente para se hidratar, depois no derretimento ela não derrete. Ela precisa da água fria, ela vai inchar. Vou fazer, ó. Vou jogar água fria. Tem gente que faz pulverizando por cima. Dá certo também, mas se você mexer de uma vez aqui, ó, toda a quantidade de uma vez de água não vai dar erro. Então você pode jogar uma por cima da outra e pode ser inclusive, ó, como eu fiz. Já tá pronto. A água por cima da gelatina. Então não importa, não fica tendo mito que tem que jogar em porvinhas, assim, jogar pulverizando. Não precisa, desde que você faça uma incorporação correta. Tem bastante água aqui, ó. E é o suficiente para toda a gelatina se hidratar. Porém, se você colocar água demais, todo o seu creme vai ficar muito mole, porque além do peso de creme que você quer enrijecer, você tem o peso da gelatina. E você aumentando a água vai deixar os seus cremes... Se a gente trabalha com a quantidade mínima de gelatina, o seu creme vai ficar mole com muita água na gelatina. Se a gente trabalha com muita gelatina, aí tudo bem, né, gente? Aqueles cremes borracha pode aumentar um monte a quantidade de água da hidratação, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas não é assim que a gente trabalha. A quantidade que está aqui é a mínima, porque esses cremes, quanto mais gordura o seu creme tiver, mais gelatina ele precisa para endurecer e enrijecer. Então, leite condensado, creme de leite são cremes pesados. Então, na verdade, a proporção padrão de gelatina é 15 gramas por litro de água. Dessa aqui. Então, se eu tenho um líquido gordo, eu tenho que pôr mais, 20, 25, dobrar às vezes, 30 gramas por litro, para dar a mesma textura, o mesmo enrijecimento na minha mistura. Então é complicado, né? Então assim, a quantidade aqui de 12 gramas para 800 gramas de líquido gordo é o mínimo necessário para isso aqui endurecer. Então, não caia na besteira de colocar água demais. A proporção é 5 vezes. Aí você espera um pouquinho, que nem eu aqui, nesse tempo de 4, 5 minutinhos que eu falei com vocês e dei essas explicações a mais, a minha gelatina absorveu, olha só que beleza, ela absorveu a água. Aí sim, depois que ela absorveu a água fria, você vai derreter ela no banho-maria. Então aqui eu já tenho uma panelinha acesa, com um fogo aceso do banho-maria. Não precisa colocar a água em fervura, é só calor suficiente para ela derreter. Enquanto eu comentei que a gelatina, o agar-agar de origem animal, derrete a 90 graus, ou seja, ele aceita 90 graus, ele derrete a partir de 50 graus, essa daqui derrete a partir de 30 graus. Então a temperatura do seu corpo e a temperatura ambiente são suficientes para que a gelatina comum de cartilagem animal derreta. Então a partir do momento que eu a hidratei, um pouquinho de calor já vai fazer ela derreter. Se você resolver usar, por algum motivo qualquer na sua vida, o micro-ondas para fazer esse derretimento, tome cuidado. Assim como ela derrete numa temperatura muito baixa, ela é um produto muito sensível à temperatura. Então ela tem que, de verdade, ser derretida numa temperatura branda. Mais do que 50 graus, ela queima. E ela queimada, você não consegue mais usar. Ela perde a capacidade de fazer as ligações. Então, olha um grande erro que talvez você esteja cometendo trabalhando com gelatina. Às vezes, você só sabe usar gelatina de saquinho, que você usou a vida toda, que lá tá escrito, né, que tinha antes era da marca Royal, era única, né? Hoje tem um monte de marcas no mercado, mas a gente chamava de pó Royal, gelatina Royal. A gente coloca água fervendo para começar o trabalho. Se você já tentou fazer isso com uma gelatina assim, você não conseguiu um resultado correto com ela. Então, às vezes, não é inabilidade, é só falta de conhecimento. E de verdade, eu aprendi isso estudando gastronomia e eu fiquei em choque porque isso não é explicado. A gente não tem essa informação em praticamente lugar nenhum. Então, eu acho que falta saber isso sim. Vamos lá, vamos tirar então a gelatina daqui da água. Deixa eu ver se eu consigo com esse paninho. Ó. Tem um pouco de espuma, mas é de mexer, por isso que a gente evita bater. Se você bater, ela forma muita espuma e ela tá completamente líquida e derretida.
Eu vou tentar olhar aqui dentro. Não pode estar tão quente que você não consiga pegar, né? Então, ó, tá numa temperatura que dá pra pegar. Parece que ela ainda tem um pouquinho de gelatina que não derreteu. Então, eu vou deixar mais um pouquinho aqui. Eu ainda enxerguei uns grãozinhos, isso não pode acontecer. Essa dá mais trabalho, né? A hidratação? Ela é mais delicada. E essa é a gelatina que a gente coloca em doces para endurecer um doce, uma sobremesa. Não é uma gelatina de saquinho, né? Que a gente... você não pega uma gelatina de morango e faz um doce, né? Até pode fazer. Eu já ensinei um doce barato. Lembra no vídeo do Natal? A gelatina russa? Agora eu queria que o Turnã pegasse para mim as gelatinas que estão na geladeira pra gente cortar. Esses são os ingredientes do nosso creme. Eu vou deixar aqui, ó, elas sumir essas bolhas para tentar mostrar para vocês que ela tá totalmente líquida e derretida. Muito bem, Turnã, obrigada. Uma faquinha, nem precisa ser faca, pode até ser uma espátula. Obrigada. Prontinho. A nossa gelatina endureceu completamente. E aí, ó, eu vou passar essa espátulazinha aqui em todos os sentidos, com o objetivo de cortar cubinhos. Não vou fazer cubinhos muito pequenos, porque eu acho que... Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu preciso contar. Vocês estão vendo que ela não tá brilhando, vocês enxergam isso, né? É porque a gente quis acelerar um pouco o resfriamento e eu coloquei onde eu falei que não podia, no freezer, mas foi só 2 minutinhos. Ela já estava praticamente gelada, eu coloquei 2 minutinhos no freezer, olha a aparência que ela já deu. E ó, eu vou mostrar aqui, ela já tá pingando água, ó. Tá vendo? Ela já tá perdendo o líquido aqui. Agora é só tirar daqui e colocar aqui. Muito bem, pessoal. Vamos primeiro tirar as gelatinas coloridas e colocar aqui. Eu vou começar com a cor mais clara. Então, ó, é só a gente raspar e soltar aqui do fundo. Por isso que eu falei, não precisa untar, não precisa nada. Tá tudo bem, dá tudo certo. Se eu tivesse congelado a gelatina, ela teria quebrado inteira nesse momento. Uma tragédia teria sido feita aqui. E agora, ó, eu vou pegar um desses potes e vou pedir pro Turnã pegar pra mim. Pode ser uma panela. Vou fazer o seguinte, Turnã. Deixa eu tirar aqui. Eu vou esvaziar isso aqui. E a gente vai fazer essa mistura. Agora que descansou, vocês conseguem ver que o líquido tá bem límpido e a gente não vê nenhum pedacinho de cristal? Quer dizer que a gelatina hidratou corretamente e derreteu corretamente, aquela incolor sem sabor. Para ela não encostar, se essa panela tá um pouco quente ainda, para ela não encostar na panela, eu vou colocar o leite primeiro da receita no creme branco. Então agora que os nossos cubos estão prontos, a gente vai preparar o creme branco. O leite não precisa ser uma panela quente, poderia ser uma bacia qualquer. Vou colocar a gelatina. E o que não pode é isso aqui estar gelado. Eu também não quero que isso aqui esteja quente, porque senão eu vou cozinhar mais a gelatina. Eu já falei que ela é sensível ao calor, mas ela não pode cozinhar mais em líquido gelado, porque senão ela enrijece imediatamente. Então aqui tá tudo em temperatura ambiente, tá tudo em paz, ó. A gente vai só misturar tudo. E aí cada um vai fazer o seu papel. Essa quantidade também de leite condensado e creme de leite é bem gostosa, porque ela não vai deixar doce demais, nem sem açúcar. A quantidade de gelatina, como eu comentei, é bem legal. Vai deixar uma textura bem bacana para esse mosaico. Vocês vão ver que ele é firme, mas ele é um firme macio. Ele não é uma borracha. Isso é muito joia. É muito gostoso de comer assim. Melhor jeito.
Tá quase. Só misturar bem, eu tô enxergando ainda, sabe? Que tem cores diferentes de líquidos aqui. Então, realmente aqui, o cuidado é misturar bem. Porque a hora que eu colocar aqui, o frio da gelatina já vai começar a fazer isso aqui dar uma enrijecida. Além disso, se a gelatina incolor não tá bem misturada, ela pode ficar mais dura de um lado, menos de outro. Então, aqui é só misturar bem. Já vi fazerem essa receita sem a parte da gelatina. Aí fica um monte de gelatina colorida num líquido branco, aí não é muito legal, né? Ó, uma leve mexida, não precisa alucinar com isso. E despejamos aqui o líquido. Olha que fácil. Eu acho que vocês vão gostar muito quando fizerem e provarem. Ó, aqui é mais fácil da gente mexer, porque tá todo mundo boiando. E mesmo com todo o nosso cuidado, fazendo com uma gelatina muito mais dura, só o fato de eu ter deixado uns minutinhos no freezer, ó, ela já tá quebrando. Esses pedacinhos quebrados que não são bonitos, por isso que a gente não pode nem fazer essa gelatina diluída demais, nem colocar no freezer por forma alguma. Porque a gente tem horário aqui, então por isso que a gente estava acelerando um pouquinho. Muito bem, tudo muito bem feito e bonito. A gente vai deixar mais 1 horinha ou 2 na geladeira até ela solidificar. E aí a gente já pode comer. Turnan, agora é com você. Já sabemos que a hora do final é a hora boa. A nossa sobremesa ficou 2 horas esfriando na geladeira. E ó a textura, ó. Então é isso que eu queria comentar com vocês. Se a gente não põe nada de gelatina, isso aqui é um eterno creme. Se a gente coloca a gelatina na quantidade certa, ó, vamos partir bem aqui no meio, ó. A parte branca, ela fica cremosa, ela fica firme, porém cremosa, tá vendo? Ela é firme, mas ela não é, ó, se eu pegar ela aqui, ó, se eu raspar, ela é mais mole do que a gelatina em volta. É a textura ideal. Podem acreditar, a textura perfeita. Ó, nosso mosaico é firme. Quero partir aqui de uma forma que vocês consigam ver por dentro. Eu vou pegar bastante aqui, ó. Dá pra ver, né? Olha que delícia. Então ele é firme, porém cremoso, ó. Eu ponho a colher aqui, ó. A gelatina sai na minha boca. Engasguei, desmancha. Cremosinha. Saborosíssima. Essa mistura não é muito doce, porque não tem tanto leite condensado assim. E a textura ficou perfeita, que é o que eu queria mostrar pra vocês, né? E isso é fundamental em tudo que a gente usa gelatina. A gente não pode ter nunca gelatina em excesso. Vou repetir de novo o que eu falei durante o vídeo, porque a gelatina em excesso deixa o seu doce borrachudo e sem sabor. O sabor some, tá? Então aqui é a textura ideal. É uma delícia. Eu adoro. É um doce simples, refrescante, que você pode fazer no final de semana de mais calor. É uma sobremesa leve, diferente, legal para você comer depois de um churrasco, depois de uma reunião onde você come demais e você quer uma coisinha só refrescante. Esse é o tipo de sobremesa para isso, né? Espero que vocês tenham tirado dúvidas gerais sobre gelatinas. A gente vai fazer um dia ainda, um especial sobre gelatinas. Eu vou ensinar a usar todos os tipos de gelatina. A gente vai fazer doces com água, doces com creme, para que vocês vejam a diferença que tem no espessamento desse tipo de coisa. E a gente vai fazer doces duros, doces moles, gelatina em folha, gelatina em pó. Tipo que a gente fez de geleia, um especialzão a gente vai fazer. Mas hoje, para fazer essa sobremesa, eu acho que deu, né? Pra gente abordar tudo o que era necessário. Tá bom? E espero que vocês tenham esclarecido de uma vez por todas que a gelatina em pó para espessamento de doce ou a folha são coisas totalmente diferentes da gelatina em saquinho, que a gente compra pronta e derrete já na água quente. Nenhuma outra do trabalho da confeitaria profissional será feita assim. Todas são hidratadas em água fria e depois derretidas no banho-maria ou no micro-ondas. Sempre, tá bom? Bom, espero que isso fique bem claro. Um beijo. E até o próximo vídeo.